Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar então o nosso estudo de hoje, lendo uma página do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição é de número 95. Tem como título Vê e Segue. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Isso é no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho nos círculos da consolação e da pregação desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros de ministério. Chegada a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta por meio da visão interior que os outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais elevadas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido à conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara, sem aflição e sem desânimo, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Vamos orar. Amigo e Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez aqui nos encontrarmos, pela oportunidade que temos, Senhor, de estudar e escutar as Suas palavras, que fazem com que possamos abrir os nossos olhos e enxergar as Tuas lições pela razão e pelo sentimento. Faz com que, cegos de outrora, agora consigamos enxergar não só os defeitos de nossos irmãos, mas que mais necessitamos enxergar ainda tudo aquilo que precisamos melhorar. Que nos abre os olhos, Senhor, para uma nova visão. A visão da eternidade, da espiritualidade. E é por isso que te agradecemos, Senhor, por descortinar esse novo mundo para nós, fazendo que hoje, como nos trouxe a página, possamos afirmar que já conseguimos enxergar um pouco mais que antes. Abençoa essa nossa reunião, para que a nossa irmã
possa trazer o que há muito já foi preparado pela espiritualidade superior para o nosso entendimento e que saibamos aplicar essas lições cada vez mais em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Passamos então a palavra agora à nossa irmã Rita Mendes, que vai nos falar de um tema que ela escolheu, né? Agora eu não me lembro do tema, mas você vai dizer. Com ela a palavra. Vê se está do seu tamanho aqui. Acho que está. Não, estou vendo um pouquinho mais para baixo. Espera aí. Tá, sim. Tá bom, pode tirar a máscara, né? Senão a gente não... Demorando, né? Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que nós que aqui estamos possamos fazer juntos o estudo da noite de hoje. Quando me pediram, me solicitaram que eu viesse fazer o estudo, não me deram um tema, disseram que seria um tema livre, o que é bastante difícil, bastante complicado, né? É muito mais fácil quando nós temos algo em que nós possamos trabalhar, que nos solicitam, do que quando nos colocam com um tema livre. E nós pensamos o que seria melhor para trazer para todos nós, porque o interesse aqui é algo que abrange a todos, né? E que sempre a espiritualidade nos brinda, de alguma forma, com, eu não digo inspiração, mas vamos dizer, alguma orientação, de alguma forma, com que nós possamos trabalhar. E a da noite de hoje veio através de uma mensagem que foi publicada e que eu recebi por WhatsApp. Uma mensagem, para mim, simples, ao mesmo tempo profunda e muito impactante. Essa mensagem foi recebida na Escola Jesus Cristo, da Mansão do Caminho, e foi publicada, é uma mensagem do Peixotinho. Mas antes que eu entre no tema, na mensagem em si, eu gostaria de fazer algumas observações para que nós depois pudéssemos trabalhar com essa mensagem. E por que isso? Porque nós acreditamos que ela veio direcionada em relação a essa nossa situação atual, que, em contrapartida, não é muito diferente de situações que a humanidade vem enfrentando ao longo da sua evolução, dos seus desafios, das suas conquistas como seres humanos e, obviamente, como espíritos. Desafios esses que têm sido, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, dolorosos, porque nos impõem, né, condições que nós temos que enfrentar e, de preferência, aprender com elas, né? Então, vamos falar do que tem sido mais recente. Em setembro de 2019, nós também recebemos uma outra mensagem que foi publicada e
psicografada por Divaldo Pereira Franco, em que ali havia um alerta, havia vamos dizer assim, uma mensagem desses espíritos chamando a nossa atenção por uma situação iminente. Nota, não era fazendo vamos dizer assim, uma apologia ao apocalipse, o mundo vai acabar, nada disso, absolutamente. Simplesmente, os espíritos nos alertavam sobre a situação do planeta e o que é que nós contribuíamos e em que nós contribuíamos para que essa situação chegasse ao ponto em que estava. E, nessa ocasião, muitos poderiam ter entendido como se fosse uma guerra. A guerra como aquela que nós conhecemos, ou aquela que nós mais ou menos relacionamos, né? Com armas, com bombas, enfim, com aquela agressão, com aquela violência, com aquela, essa agressividade que está implícita entre as criaturas. Entretanto, o desafio, e que nós poderíamos chamar e pensar como uma guerra, veio de uma outra forma. Em vez de bombas, em vez de armas, em vez daquelas balas e de toda essa tecnologia da agressividade, ela veio em torno, ou melhor, através de um veículo que não se vê a olho nu, e que as criaturas ainda não conheciam, e que nós chamamos de vírus. E que, quando estes vírus entram nas nossas células, eles fazem uma transformação e que podem ter o efeito causado, às vezes, por uma bomba, por uma bala, porque eles, muitas vezes, destroem os nossos organismos. E esse vírus, muito contagioso, desconhecido, colocou em xeque todo o conhecimento que a comunidade científica tinha até aquele momento em relação a fazer os tratamentos relativos à agressão desses vírus. Tudo o que se pensava em fazer, muitas vezes não dava certo. A perplexidade tomou conta dos meios médicos, dos meios paramédicos, da comunidade científica como toda, tendo as bases das pesquisas, e desnorteou a todos. O resultado, nos primeiros meses, foi devastador. E nós tínhamos como consequência, além dessa perplexidade, o fato de nos sentirmos totalmente o quê? Desprotegidos. Porque tudo que se fazia era inócuo. Todas as técnicas utilizadas através da terapia intensiva, nada funcionava. As medicações que nós conhecíamos, muitas vezes, tinham um efeito inverso. O paciente não respondia. E o mais interessante, embora contaminados com o mesmo vírus, cada paciente apresentava-se de uma forma em relação àquela agressão. Hoje já se sabe, que ele faz uma infecção que a gente chama de sistêmica, ou seja, ele atinge o organismo. Mas o interessante é que muitas pessoas desenvolvem a forma neurológica,
os outros desenvolvem a forma em que o coração, a forma cardíaca, ela é apresentada. Outros na forma hepatológica, outros na forma muscular, na mobilidade, né? Outros o quê? No comportamento, né? E outros também na coagulação sanguínea, porque já se sabe que ele atinge a parte hematológica e isso se configura na forma como esses órgãos e como os organismos são atingidos. E por que isso é constatado? E aí nós não podemos nos esquecer que a cada um segundo suas obras. E mais, por que é que muitos, ao tratarem desses pacientes, né, não se contaminam? Se atribui, né, dentro da imunologia, as tais chamadas células T, que são de defesa, elas são poderosas e anulam aquela agressão que vem num primeiro momento e fazem com que essas pessoas não se contaminem. Ou, se contaminam, não desenvolvem, né, os sintomas tradicionais da enfermidade. Se fazem o teste, tem que se isolar para não serem transmissores, mas não sofrem, o organismo não padece daqueles sintomas que muitos sucumbem. E aí se dizia, primeiro foram os idosos, depois foram os jovens, agora as crianças. Mas o que é isso? E trouxe uma turbulência social enorme. Primeiro, quando nós tivemos que nos isolar. O ser humano, ele é gregário, ele tem que estar em sociedade para poder se desenvolver. Nós aprendemos do outro e o outro aprende de nós, né? Então, do dia para a noite, nós ficamos o quê? Isolados. E eu não sei se vocês experimentaram essa sensação, porque eu tive a oportunidade de experimentar, e é extremamente perturbadora. Quando nós saíamos, né, na rua por algum motivo, porque também ficou restrito e proibido, a psicosfera era algo assim difícil de ser enfrentado. Muitas vezes eu tive a sensação, desculpem, eu estar narrando essa experiência minha, mas que eu estava andando numa rua cheia de visgo, vazia de pessoas, não tinha nem os animais que saíam, né, os cachorrinhos para passear, enfim, para fazerem suas necessidades, era algo muito rápido. Mas a psicosfera era altamente pesada, difícil de ser enfrentada. E nós buscamos o quê? O abrigo em nossos lares. Mas há lares que não são abrigos. Há lares que nós podemos chamar de lares, mas às vezes são simplesmente casas de alvenaria, em que as criaturas que ali estão em um ritmo, em uma necessidade de resgate entre as criaturas, né? E que quando se viam ou se veem juntas, é um desafio, às vezes, hercúleo. Porque nós nos defrontamos com adversários ou com criaturas a quem nós devemos, né? Como nós somos devedoras, ou outras aqueles em que nós vamos cobrar. E esse desequilíbrio trouxe transtornos de ordem psíquica,
né, psicológica, muitas vezes psiquiátrica, em que as pessoas precisavam de serem consultadas e serem medicadas e serem acompanhadas quando não podiam ir, né? Muitas vezes a um hospital elas estavam proibidas, porque ficou praticamente exclusivo daqueles que estavam contaminados pelos vírus. E nós fomos formando uma sociedade com desafios tremendos. As consequências nós ainda sentimos. Há quase 2 anos e 9 meses, eu estava fazendo a conta, é mais ou menos isso, né? Quando ele apareceu, o primeiro caso na realidade, que foi divulgado, né, embora ele já estivesse atuando na China, foi outubro de 2019. E nós fomos desenvolvendo uma sociedade atípica, diferente de tudo aquilo que nós havíamos experimentado até então. E dentro dessa perplexidade, nós fomos quase que obrigados, entre aspas, a nos voltar para nós mesmos, a colocar em xeque as nossas escolhas, a colocar em xeque o nosso comportamento, o nosso pensamento e a forma como nós íamos enfrentar esse desafio tão complexo e que até hoje está presente. Nós aqui estamos na sala do estudo, né, do André Luiz. Obviamente que a sala está cheia de espíritos e nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas era uma sala em que as pessoas estavam todas aí, né, colocaram os bancos laterais, porque antigamente era em pé. As pessoas vinham, as escadas ficavam cheias, as pessoas para a fila de passe. Hoje nós tivemos lá a reunião para ver quando é que nós vamos voltar com os passes. Então, toda essa dinâmica foi se modificando. E de que maneira nós enfrentamos isso e nós temos enfrentado? Como nós entendemos passar pelo luto de tantas criaturas que partiram e que são das nossas famílias. E que era algo, muitas vezes, inesperado, porque a virulência era tal que não dava tempo de você socorrer. E as pessoas iam, as pessoas partiam, desencarnavam. E muitos ficaram revoltados, descrentes, deprimidos, agressivos. Desenvolveram uma atmosfera psíquica, emocional, psicológica, totalmente negativa. O que fazia e o que faz agravar terrivelmente toda essa situação. Mas nós estamos falando de uma sociedade, em hipótese, que não tem uma orientação que nós aqui já temos. Estamos falando de uma sociedade ainda desequipada, muitas vezes, de uma orientação de cunho espiritual. Não importa a procedência, de que forma seria esta profissão religiosa. Porque muitos de nós, na hora em que nós deveríamos prestar o nosso testemunho, o que é que nós fizemos? Nos revoltamos e culpamos o quê? A divindade. Para que Deus? Por
Por que eu vou acreditar em Deus? Por que essa situação, Ele permite que isso tudo ocorra? Logo eu, que sempre estive presente nas atividades doutrinárias ou nas atividades de cultos, sejam eles quais foram, eu sou uma exceção? Então, nos colocou em xeque também. Com o quê? Com a nossa fé. E fé é muito mais do que crer, ela é saber que a divindade está presente, que tudo tem uma causa decorrente de algo que nós, vamos dizer assim, em algum momento fizemos com que ela se concretizasse. Lei de causa e efeito é seríssimo, porque nada é por acaso, nada é aleatório, não é um sorteio em que Deus diz assim, você agora vai se contaminar, que no caso que nós estamos falando dessa situação, você não vai, não. São conquistas evolutivas. Quer dizer que uma pessoa que seja uma criatura, um ser que seja evoluído, não vai se contaminar? Enfim, sim, vai. Pode desencarnar? Sim, pode. Mas, muitas vezes, esses seres vêm para demonstrar a forma como se comportar diante de situações extremas. Com resignação, com aceitação, para que sirva de exemplo para nós, ainda muito renitentes, com a nossa teimosia em achar que nós devemos ser aquinhoados com uma exceção por parte da divindade. Então, o que nós vemos hoje, e à medida em que a sociedade foi sendo liberada pela misericórdia divina, das primeiras vacinas, apesar de terem ainda, de haver ainda muita polêmica, o pessoal que é contra, o pessoal que é a favor, ela tem prestado uma proteção imensa. E no tempo em que ela foi formada, em que ela foi formulada, com as suas várias características, foi recorde. Foi uma misericórdia divina para que nós pudéssemos retomar a nossa vida, que nós achamos que seja a que deve ser vivida. Mas, muitas vezes, nós não aprendemos nada dessa situação. Nós começamos, em vez de fazer uma reflexão sobre tudo o que foi vivido por nós ou por pessoas queridas nossas, por nossos amores, por a sociedade como um todo, nós esquecêssemos do que foi passar por este teste que até hoje nós ainda temos que vivenciar. Muitas vezes, na hora da dificuldade, nós ficávamos aparentemente humildes, para logo em seguida voltarmos com os nossos comportamentos. Então, a espiritualidade nos diz que essa situação é uma oportunidade de reflexão para nós como seres humanos. De passagem por este planeta,
em vias de regeneração, mas que ainda carregamos muitas imperfeições, que necessitamos ainda de muito aprendizado. Então, vamos para a mensagem. Por que nós falamos isso? Essa mensagem foi psicografada no dia 7 agora, de junho, né? Como eu já falei, na Escola Jesus Cristo, na Mansão do Caminho. E nós vamos fazer por partes, tá? Por quê? Porque os Espíritos nos colocam recadinhos, entre aspas, nas entrelinhas. Nós temos que ler e ver, né? Os chamados olhos de ver. Escutar, né? Com os ouvidos de ouvir. Mas eles nos mandam e nós, quando lemos, pensamos que talvez nós pudéssemos fazer essas reflexões juntos. Tá? Então, o primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: o trabalho prossegue em toda a terra nessa hora. A atividade cristã vai se realizando, embora os sobressaltos a que vivem sujeitos os homens. Ou seja, não estamos desamparados. Que trabalho é esse? O trabalho cristão. E o que é o trabalho cristão? Porque muitas vezes a gente fala em Cristo, a gente fala em Jesus, a gente fala na doutrina de Jesus, mas o que ela traz para nós? O que ela nos diz? O que nós aprendemos dele? O que nós vivenciamos em relação a essa mensagem que ele nos trouxe? Porque vamos voltar um pouquinho, né? Não tem nada escrito por Jesus. Ele não escreveu nadinha. Sua mensagem foi totalmente o quê? Oral. Então, o que nós temos hoje é resultado de criaturas que escutaram o que ele falou e que depois colocaram, né? Ainda pessoas, numa época em que ler e escrever era extremamente, vamos dizer, pouquíssimas criaturas conseguiam, mas a mensagem chegou até aqui. Só que nós temos uma vantagem, entre aspas. Nós temos a doutrina espírita, que nada mais é do que a mensagem do Cristo outra vez. Mas a mensagem, aquela do princípio, não a que foi deturpada pelos homens, não a que foi dogmatizada, não a que foi transformada de acordo com os interesses dos homens, mas aquela em que ele veio e trouxe para nós. E desmontou numa época em que não muito diferente dos homens daquela época, que também éramos nós, em que havia violência, em que havia o preconceito, em que havia os desmandos, em que havia a impiedade. E ele apresenta uma outra possibilidade de vida, mas a vida que não era uma vida de aqui e agora. Ele nos apresenta o quê? A eternidade, a imortalidade, a condição de você evoluir, o perdão das situações erradas, equivocadas que nós poderíamos ter, e que, à medida em que nós aprendíamos delas, nós conseguiríamos evoluir espiritualmente. Então, ele está no reino da bondade, da compreensão, da solidariedade, da fraternidade, do acolhimento e do quê? Do reconhecimento das leis divinas e desse intercâmbio que nós podemos fazer com Deus e com os seus mensageiros que estão aqui.
que muitas vezes nós não podemos vê-los, mas podemos senti-los, mas ter a certeza que os banquinhos estão vazios, mas os espaços estão completamente preenchidos. Porque nós sabemos que existe também, que aprendem conosco, aqueles espíritos que vêm até a nossa casa para estudar, para serem atendidos, tal qual nós, que estamos agora num corpo de carne, mas que somos o quê? Espíritos imortais. Então, o trabalho de quem? Da espiritualidade. Quando eles inspiram esses médicos, quando eles inspiram esses cientistas, quando eles nos atendem dentro dos hospitais, quando eles vêm com uma medicação, com um alento, com uma palavra, com conforto, eles estão presentes. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Que é o quê? A sintonia. Estarmos ligados a Ele, dando oportunidade de sermos ajudados, socorridos, auxiliados e inspirados. Afinidade e sintonia. Muito cuidado com os pensamentos que nós temos que ter. Que o quê? Que externar, que colocar nesta psicosfera tão carregada. Ah, mas o meu pensamento, se eu orar, o meu pensamento positivo tem tanta coisa negativa que não vai fazer efeito. Nada disso. Nós somos peças fundamentais para que haja toda essa troca dessas energias que são chamadas energias não só negativas, mas que trazem para nós uma série de desconfortos físicos, mentais e espirituais. Um culto no lar, e nós sabemos disso, funciona, foi na escola de médiuns há pouco tempo que nós vimos como os nossos lares servem. De quê? De apoio, de porto seguro para que aqueles mentores, aqueles espíritos que venham nos ajudar, ali possam descansar. E nós somos responsáveis por isso. E o que é um culto no lar? Um dia na semana, de Joana de Ângeles. Um livro, o Evangelho, um copo d'água, uma garrafa, uma jarrinha em que nós vamos fluir essa água, que vai servir de medicamento, que vai servir o quê? De tônico para nós. O Evangelho, o livro dos Espíritos, um livro de mensagens, um mentor que nós possamos escolher como patrono e que vai estar, e como ela diz, Jesus virá em visita. E a sua energia, a sua paz vão estar ali durante a semana, depois do 7º dia em que nós resolvermos fazer o nosso culto. Uma vez por semana, elegemos um dia, um horário. Precisa ser enorme? Não. Temos crianças em casa? Vamos fazer, vamos apresentar a elas, vamos dar ferramentas de defesa para essas crianças, que são espíritos que estão enfrentando desafios enormes ao desencarnar. Mas nós somos muito importantes nisso. Não é para ser falado com orgulho, mas é para ser falado com consciência, que é a chamada consciência do si, também, como diz a mentora Joana de Ângeles. Nós somos importantes, sim, dentro do trabalho que nós realizamos.
E aí Peixotinho continua. O tempo de agora é de fazer o que se pode e como se pode, para amparar os homens nos desnorteamentos que os atingem. Quando tantos fatos invisíveis aos olhos humanos surpreendem-lhes as mentes e lhes atingem também os corpos frágeis, com doenças também invisíveis a todos. Vamos lá. O tempo. O que é o tempo? O Einstein definiu, mas é algo que cada um tem uma percepção de tempo, né? Nós podemos dizer que a máquina do tempo são as reencarnações, né? Mas que tempo, já que nós temos que estabelecer algo mais ou menos definido, esse tempo de agora em que ele diz é de fazer o que se pode, porque muitas vezes a gente quer fazer não faz porque acha que está a fazer pouco, então não vai fazer. Então, nós queremos o quê? Grandes obras. Então, o tempo de agora é do quê? De trabalho, como eles trabalham. E aqui eu vou pegar uma observação, que tem esse livro aqui que também é ótimo, do Raul Teixeira, que psicografou o Espírito Camilo, em que ele fala, página 53, sobre o tempo do Cristo, que é o tempo de agora, é o tempo de sempre. Né? Vou ler pouquinho só, para nós podermos nos situar. Então, ele diz o seguinte: é indispensável para quem presta minimamente atenção nos fenômenos da vida cotidiana, o quanto aparecem indivíduos sintonizados com propostas de sombrias atitudes ou de trevosos pensamentos, capazes de promover situações de infelicidade ou de miséria moral no seio das sociedades terrenas. Nossa situação atual. As pessoas pensam e transmitem isso, e nós o quê? Nos contaminamos igual nós nos contaminamos com o vírus, certo? No tempo do Cristo, porém, mostram-se filósofos fomentadores do bom senso em relação à existência, de respeito à vida, proclamando ideias de que a mente humana é responsável por engendrar suas quadras frágeis ou ruins, quanto seus momentos fortes e venturosos. O tempo do Cristo, contudo, outros investigadores da ciência estão ocupados em desenvolver técnicas salvacionistas por meio de máquina de vida. Elaboram vacinas abençoadas e instrumentos capazes de inspecionar o organismo humano, de atender ao corpo físico, fotografando-o e medicando-o através dos recursos nanotecnológicos, um verdadeiro milagre da genialidade direcionada para Deus. Esse livro é de 2018. Vou ler só isso aqui, porque tem muita coisa boa aqui, mas não vai dar tempo, senão vou me perder um pouquinho nesse tempo. Vacinas, tecnologia, ajuda, conduta, pensamento, né? Está tudo aqui. Nós engendramos as nossas oportunidades e responsabilidades. E quando nós trabalhamos na direção da bondade, da compaixão, da fraternidade, do trabalho desinteressado, do acolhimento, nós estamos o quê? No tempo do Cristo, que é o tempo de Deus. Como nós que nos dizemos
cristãos. Quando Paulo cunha, né, o vocábulo cristãos, aqueles que seguem o Cristo. Tão raro, mesmo para nós, estarmos sintonizados com Ele. E vêm esses espíritos, os chamados espíritos de Deus, aqueles que vêm e que disseram, quando Kardec lança, né, o Pentateuco, em que eles dizem que são os espíritos do Senhor, que vêm, o quê? Em nosso auxílio. Nos descortinam possibilidades imensas, infinitas, intermináveis, desde que nós queiramos. Fatos invisíveis aos olhos humanos, porque nós, mesmo sendo espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, não nos damos conta e não estamos atentos em que nós somos só isso, corpo de carne, ou aqui e agora. Nós estamos cercados de forças invisíveis. E a nossa comunicação com eles, a nossa conexão, será diretamente proporcional à forma, o teor, o conteúdo dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Com quem eu quero sintonizar, com que estirpe de espíritos eu quero estar em contato. Eles nos advertem todo o tempo. Mas nós nos esquecemos, nós negligenciamos, nós nunca achamos que isso seja possível. Eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não sou médium. Por que eu vou ter que acreditar nisso? O fato de muitas vezes nós não vermos, não escutarmos, não sentirmos, enfim, não quer dizer que não existam. Certo? Eu posso até dizer não existe, mas o fato de eu dizer não existe na minha empáfia de orgulho, vou o quê? Não vai mudar em nada a presença deles. Bom, e que aí ele diz que surpreendem as mentes e atingem os corpos frágeis com doenças também invisíveis a todas as vezes. Nós estamos tão numa forma viciosa de pensamento que nós nos contaminamos. E que não precisa ser o vírus. Pode ser com uma série de agressões que nós temos ao nosso corpo físico. Derivada de abuso de adrenalina, de noradrenalina, pelas sensações que nós temos, pelos pensamentos que nós temos e que despertam, né? Essas sensações que muitas vezes nós temos e não sabemos de explicar. Estou com taquicardia, meu coração não para, eu estou com sudorese, ou seja, eu suo muito, eu estou com dor de estômago, eu estou com dor de cabeça. E aí você vai procurando doença, você vai tomando remédio, você vai se intoxicando com os remédios, você tem um problema causado pela medicação e você vai parar para pensar e a única coisa que às vezes nós não fazemos é o quê? Frear esses nossos impulsos e conversarmos conosco e dizer o que é que está me incomodando. O que está provocando? O que pode ter causado essas dificuldades? Porque nós não estamos acostumados. Por isso que meditar é uma medicação inestimável. Porque dentro
meditação, nós o quê? Voltamos para nós, para que nós possamos nos descobrir. Porque quando nós nos descobrimos, nós somos capazes, o quê? De desenvolver a tolerância em relação ao outro, de abrigá-los, mas com qualidade, com assertivas. Não levarmos a vida como se fosse um passeio, porque a nossa oportunidade de reencarnação, olha, está ficando cada vez mais difícil, cada vez mais rara. Porque agora, e os espíritos dizem isso, então estão aqui também, inclusive, nesse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, é a separação do joio e do trigo, onde os que vão ficar aqui para trabalhar terão muito trabalho, e os outros vão fazer o quê? Vão imigrar para outros lugares. Vão ser quase que exilados, como nós fomos exilados de Capela. Porque não suportamos o quê? A carga de desenvolvimento evolutivo que havia alcançado aquela estrutura, e o que vai passar e o que está passando na Terra. Nós não estamos desamparados, apesar de tudo isso que tem acontecido. Pelo contrário, eles estão conosco, nos ajudando, nos inspirando, muito mais do que nós podemos pensar. A invisibilidade nunca esteve tão patente no planeta. Fenômenos estranhos acontecem sem os registros dos olhos humanos. Espíritos primitivos circulam por modernos edifícios sem que os homens se deem conta. Destruições cujos danos só serão visíveis em futuro próximo ocorrem aqui e ali. Esse é o planeta que observamos de fora. E aí, Guilherminho, a gente se lembra dos mensageiros também que nós estudamos, quando eles veem a crosta, né, que foi algo que também nós estudamos, o que eles se deparam? Aquelas nuvens, né, provocadas o quê? Pelo pensamento e pelo nosso convívio e intercâmbio com essa estirpe de espíritos que estão narrando. Não quer dizer que também nós não sejamos como eles. Mas nós já temos o quê? Ferramentas para aprender e minimamente nos modificar. Essa sensação que eu contei ainda há pouco, que eu achava que eu estava num vídeo, é exatamente isso aqui. Porque nós tornamos os nossos pensamentos tão tóxicos que eles se extravasam e se refletem na psicosfera. E aí traz o que? A dor de cabeça, a doença, o mal-estar, a depressão, né? Desencadeiam as nossas pendências que nós temos na parte psiquiátrica. Porque tudo isso parte desse tipo de situação. Na página 17, deixa eu ler aqui rápido, não vai dar tempo. Diz aqui o seguinte. Ele aqui está contando, ele vai contar, né, a história desse livro, que é do Manuel Filomeno de Miranda, um profundo conhecedor estudioso, né, da parte mediúnica, com várias obras fantásticas e, eu diria, obrigatórias para nós espíritas. E ele faz o seguinte, conta aqui. Nosso administrador, porque ele está, né, vamos dizer assim, chamar numa expedição, num aprendizado, num trabalho, né? O irmão Antúlio, que era responsável pela nossa comunidade, ergueu-se e, com significativa ponderação, deu início à solenidade. Saudou os visitantes e a todos nós,
logo aduzindo. Nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores. Quem se lembra dos clarins anunciadores? Foi Emmanuel, né, que conta, né? Na época da Segunda Guerra Mundial. Nosso lar. Eles soaram de novo. Como um alerta. Então, e a sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Iniciava-se com dores infinitas que já vinham assinalando a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais devastadoras e alucinados programas de divertimentos extravagantes quanto grosseiros. A drogadição vinha há décadas consumindo a juventude e vícios degradantes dominavam a sociedade que combatia a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. O bafio pestilento, exteriorizado pelo materialismo dominador das massas, zombava de Deus na condição de mito superado e a figura de Jesus e sua doutrina como as personagens dos seus dias que o acompanhavam sendo objeto de escárnio e de desdém. É muito grave, é muito sério. E nós não estamos aqui sendo, como eu disse no início, né, fazendo apologia do Apocalipse, não. Quando nós lemos isso, é para que nós aprendamos e possamos o quê? Nos modificar e nos defender. Nós não estamos entregues à nossa sorte. Pelo contrário, quando nos chegam essas mensagens, eles estão aqui para dizer, olha, estamos aqui, sintonizem conosco, vamos trabalhar juntos, vamos mudar essa situação. Narramos tais impressões, continuou o Peixotinho, para afirmar que há pressa em desenvolver as tarefas que nos cabem. Isto porque, a qualquer momento, o cenário muda, abatendo, de repente, as nossas oportunidades de trabalho. Nós podemos hoje dormir encarnados. E amanhã nós acordamos no mundo espiritual. Ou não? Hã? É isso aqui, ó. A pressa. Nós não temos todo o tempo do mundo que nós achamos que temos, porque nós já temos a oportunidade, nós já temos essas ferramentas com que trabalhar. E que hoje, às vezes, estão até muito mais precárias do que antes. Olha o desafio. O que nós recebemos durante a pandemia, de telefonemas, de pessoas necessitando de acolhida, necessitando do que, às vezes, de um ouvido, de algo, porque eram dramas imensos que apareciam. Pessoas com suicídio na família, pessoas com as doenças que apareciam, pessoas sem recursos para poder se tratar, e por aí vai. Até para comer. O trabalho aparece quando nós estamos prontos e receptivos. Não podemos mais enterrar talentos. Não devemos adiar ainda mais as chances de reconciliação. Olha, a grande oportunidade é essa. Vá
e reconcilia-te com o teu inimigo, que está na sua casa, muitas vezes, está no seu trabalho, que está no centro. Porque aqui nós nos encontramos, e não é porque nós estamos aqui que muitas vezes nós não vemos os nossos desafetos. E é para isso que nós estamos aqui. Reconciliar, reparar, reconstruir. Não deve, bom, é urgente providenciar, e ele ainda coloca aqui, sem demora, nosso pedido de perdão a quem o devemos. Coisa difícil. Por quê? Nós temos uma carapaça de orgulho que imagina se nós vamos achar que nós erramos, que nós merecemos, entendeu? Que nós vamos achar que nós ofendemos alguém. Eles é que nos ofenderam, que história é essa? Mas não. Por que as pessoas nos olham atravessadas? Por que essas pessoas nos cobram? Eu não fiz nada, por que ele está me cobrando? Por que será? Porque eles nos identificam, eles sabem quem nós somos. Então, se nós identificamos, vamos trabalhar no perdão. Tanto perdoar quanto pedir perdão. É imperioso, ou seja, obrigatório, é urgente, lutar por ir a Jesus com a pressa com que foram a ele os pobres pastores em noite iluminada. Olha, é linda essa imagem, linda. Se imaginar aqueles pastores, porque eles tiveram aquela intuição, que ali estava Jesus, enfim, aquela criatura, aquela luz do mundo, e eles foram para ali o quê? Com aquela energia dele. E é isso que nós temos que ir, é com esse empenho, essa vontade, essa consciência de irmos a ele e nos humildarmos, nos colocarmos como as criaturas que somos falíveis, mas desejosas de acertar e o quê? Alcançar a plenitude, alcançar a perfeição, que é um caminho imenso a ser percorrido. Jesus aguarda por nós e por nosso trabalho. Como foi lembrado ontem no nosso salão de caridade, ele está se referindo a um trabalho do dia anterior, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Sincero lamento de Jesus que nos deveria mobilizar. É muito necessário que nós nos mobilizemos como trabalhadores. Da boa vontade, do acolhimento, da filosofia, da paz que Jesus nos traz. Não posterguemos, irmãos, qualquer compromisso em nome e por amor a Jesus. Nunca o nosso amanhã foi tão indefinido como nos dias em que vivemos. Eu vou ter que ler tudo e terminar, porque não vai dar tempo. Se já temos algum amor em nós, amemos agora. Se já nos dispomos a servir, sirvamos hoje. Servir é uma honra. Se há mágoa em nós, tratemos de desfazer o nó que a retém ao nosso coração, com urgência, antes que seja tarde. Porque o dia é hoje, o momento é agora. A hora é de mudar nossa história individual e coletiva. Vamos à luta, irmãos. Trabalhemos com amor, valorizando o tempo que ainda nos é ofertado pela compaixão do Criador. O tempo é valiosíssimo. Temos que aproveitá-lo, porque ele está sendo ofertado. E se nós desperdiçarmos, não se recupera. É igual a história do trem, né? Passou na estação, ele não volta mais. Com o amplexo do irmão menor, Peixotinho.
Enfim, havia umas coisas para falar, mas não dá tempo. Estou em cima da hora. Falo muito, né? Mas, enfim, que eu queria... Olha, essa mensagem toca muito, porque ela é de uma beleza, de uma compaixão a nós, de um serviço inestimável. Que foi um médium fantástico, Peixotinho, e hoje na espiritualidade volta a nos convocar ao trabalho. Porque, como ele disse, nós trabalhamos. Como Deus, né? Eu trabalho. E como Jesus nos disse, meu Pai até hoje trabalha. Que eu desejo para nós é muita paz e muito trabalho. Fiquem com Deus. Obrigado, Rita. Nós queremos agradecer a todos que aqui estiveram essa noite. Agradecer também a todos que têm auxiliado e contribuído com a campanha do Quilo, que tem nos ajudado muito a esta casa ajudar a outras famílias que estão aqui cadastradas. Neste sábado mesmo teremos distribuição de bolsas para essas famílias. Isso tem contribuído bastante para que possamos continuar ajudando essas famílias. E aproveitar para informar das nossos outros encontros aqui públicos, igual a esse, na quinta-feira, às 8 horas, nós também temos aos domingos, às 16 horas. Por enquanto, ainda não estamos tendo na quinta à tarde. Assim que tivermos, comunicaremos através das redes sociais e aqui também. Na sexta-feira, a Rita mencionou, amanhã, né? Nós temos a Escola de Médiuns. Apesar do nome, que às vezes as pessoas ficam impressionadas e não vêm, ela é aberta totalmente ao público, não só aos médiuns da casa. E aqui, nas sextas-feiras, a partir das 8 horas, nós estudamos as obras de André Luiz. É um formato um pouquinho diferente, até o tempo é maior, né? É bom para a Rita, que fala bastante. E aí a gente tem 1h30 de estudo, e a gente vai lendo os capítulos da obra de André Luiz. Agora estamos estudando o livro Mensageiros, amanhã vamos estudar o capítulo 40. E vamos, então, comentando, trazendo mais profundidade. E aí as pessoas que aqui estão podem perguntar, podem interagir com quem aqui está. Então, é bem dinâmico, é interessante. Ainda tem, o D'Amico está lembrando, ainda tem um coral antes, que ambienta, uns 20 minutos antes, né? Começa, eu acho. Começa o coral também ambientando, é bem legal. No sábado, nós temos a Juventude, Abel Gomes, na parte da tarde. Então, esse espaço é reservado para os jovens. E aos domingos, a Escola de Evangelização Gamaliel, que é para as crianças. Então, de recém-nascido até os 12 anos, eles podem trazer os que são responsáveis, os avós, pais, mães, enfim. Tragam as crianças, elas ficam nas salas lá em cima, estudando, para depois nos ensinar, né? E os pais ficam aqui no salão também, tem um estudo feito com os pais aqui no salão. Esse domingo agora é o último, né, Guilherme, desse semestre, que vai ter um recesso agora em julho, né, porque as crianças também entram de férias escolares, então é feito um recesso. Mas no primeiro domingo de agosto retorna. Então, no primeiro domingo de agosto retorna também a Escola de Evangelização Gamaliel. Então, nós não estamos tendo passe ao final, por enquanto. Como a Rita falou, a casa ainda está se organizando para voltar ao passe. Nós vamos fazer a nossa prece final, mas, ao findar a prece, eu peço para que vocês não saiam, porque ali é bem estreito a saída, se todo mundo sair faz um tumulto e não é legal, né? Então, Rita, você fica aqui na frente? O Roberto vai ficar aqui? O Roberto fica aqui e aí ele vai chamando por fileira para a gente ir descendo devagarinho e não ficar todo mundo ali na frente, embolado. Tá bom? Vamos fazer nossa prece, então. Amigo e Mestre Jesus, obrigado, Senhor.
por tudo que nos foi dado nesta noite, por todas as bênçãos que derramaste sobre todos nós, para que tenhamos, Senhor, a fortaleza da fé de continuar, apesar das dificuldades, que sabemos serem sempre justas e necessárias para o nosso crescimento. Nos recordamos agora de Tuas palavras, Senhor, ao nos afirmar que tenham dito essas palavras para que tenhas paz e que no mundo sofreremos tribulações, mas que tenhamos bom ânimo. Pois, como Tu mesmo disse, Jesus, Tu venceste o mundo. Sabemos que também podemos fazer e pedimos esse fortalecimento da fé e da coragem para enfrentar todas essas dificuldades que já passamos e que ainda, com certeza, necessitamos passar para o nosso desenvolvimento. Envolve a todos nós que aqui estamos e que possamos, Senhor, estar contigo da mesma forma que está conosco, hoje e sempre. Que assim seja.